Esse é o programa Bíblia e Conteúdo. Bíblia e Conteúdo tem a preocupação de levar até você informações bíblicas, meditações da palavra de Deus para edificação, para consolação e também para exortação. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Muito obrigado você que está compartilhando a nossa programação. Esta é a segunda edição da nossa programação. Olha, essa programação também vai estar aí no nosso canal. Nosso canal no YouTube é PR Juraci Alves. Você pode se inscreva lá no nosso canal, tá? Aperte lá aquele joinha, tá? E também um sininho que tem ao lado aí. Tem um sininho ao lado aí, você clica nesse sininho também e você vai receber alertas quando nós publicarmos coisas novas, tá bom? Muito obrigado você que já se inscreveu no nosso canal, você que vai se inscrever. Essa programação hoje nós vamos estar falando já daqui a pouco sobre o tesouro escondido. E eu tenho aqui a alegria de poder estar recebendo nesta segunda edição do programa Bíblia e Conteúdo, com prazer, meu amigo pastor Márcio Amorim. A paz, queridão. Paz, Senhor, meu pastor. Como é que você está? Estou bem demais. A bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. Um prazer poder estar te recebendo aqui hoje na nossa segunda edição do programa Bíblia e Conteúdo, tá bom? Prazer é todo nosso. Tá. Pastor, o senhor é de onde mesmo? Eu sou da igreja O Brasil para Cristo. Sim. Sou liderado pelo pastor Josué Alves. Josué Estevão. Josué Estevão. Alves, gente boa, né? Gente de boa. Todos os Alves são gente boa. Prazer poder estar mesmo te recebendo aqui hoje para nós falarmos sobre um assunto que eu achei muito interessante quando eu ouvi você ministrando e eu falei com ele, falei, não, você vai no nosso programa para nós conversarmos sobre este assunto. Eu quero abraçar meu amigo pastor Wallace Costa. O Senhor te abençoe, queridão. Aí é o nosso secretário de missões do interior, Jessiquinha Silva, nós estamos orando por você, Mara Santos, Maria Francisnete Mariano, Deus abençoe, Maria Aparecida Siqueira, Adriana Zeidan, Jaqueline, a Jaqueline, tá lá, Deus abençoe, irmã Jaqueline, Adriana Zeidan, todos vocês aí, muito obrigado, você pode interagir conosco, nós vamos estar falando daqui a pouco então sobre o tesouro escondido. Tá? Daqui a pouco nós vamos estar orando por vocês também. Edinaldo Silva, não sei se você conhece o Edinaldo Silva. Amigão, abraço amigo, Deus abençoe sua vida. Edinaldo Silva, Deus abençoe, querido. Meu amigo pastor Abraão Ramalho Novaes. Você precisa conhecer pastor Abraão, também olha o nome, né? Abraão, pastor Abraão, meu amigo lá de Registro. Pensa num sujeito top assim, sabe? Cara, assim, muito da hora mesmo. Gente boa, gente boa. Deus abençoe, queridão. Eu falei para ele, falei para o pastor Abraão, a gente vai marcar para você estar aqui com a gente, falando sobre um assunto importante, um assunto que você domina, e a gente vai estar te convidando para você estar aqui, tá bom? Glória Então, o Márcio, nós vamos estar conversando hoje, no decorrer do programa, então, sobre aquele texto, né? Tesouro escondido. O tesouro escondido, meu Deus do céu. Ó, você não pode desligar daí. O que vai sair aqui hoje a respeito do tesouro escondido, talvez você nunca tenha ouvido. Então, vai ser bênção. Vai Fica ser. aí. Fica aí, porque com certeza Deus irá falar contigo nessa programação. Faz quanto tempo você prega a palavra? Pastor, eu prego desde os meus 17 anos de idade. Hoje eu estou com 34. 17 anos. 17 anos. Então, fazem 17 anos. Sim. Que ótimo. anos. Que bom. Claramente que
Eu quero agradecer a Deus, deixa eu aproveitar. Claro, claro. Nani, Nani é um... Mas não é o Azevedo. Não, é o Nani aqui mesmo. Nani é um grande companheiro. É o nosso diretor. Isso. É. Nani é um grande companheiro, um auxiliador, um ajudador do meu ministério. Ele que teve a coragem de gravar o meu primeiro DVD de pregação. Foi. Eita. Aí eu falei pra ele, o pregador não é bom, mas se a filmagem for boa... o cameraman é bom. Aí é bom, o cara graças é top, a Deus. Graças a Deus ele foi assim um grande amigo que me ajudou, me auxiliou. E graças a Deus estamos aí, lutando. Maravilha. E a sua filha é cantora? Sim, minha filha, Eduarda Amorim. Sim. Agora, no dia... em dezembro do ano passado, Deus presenteou ela com a primeira gravação do CD dela. E tá aí, graças a Deus, muito bom. Tá tendo um resultado muito bom. Tem músicas muito boas, tem músicas que Deus presenteou ela, pastor. Presenteou mesmo, porque nós não teríamos condições alguma de ter as músicas de canção e louvor dentro do CD dela. Ah, que ótimo. Inédita ainda, inédita. Que ótimo. Canção inédita, canção de Cassiane. Olha. Canção de Fernando Filho. Que top. Canção de Fabiano Barcelos, que é um dos grandes compositores. Sim, Fabiano é top mesmo. E Deus presenteou, e está tudo no CD dela. E graças a Deus está tendo um bom resultado. Minha filha, em nome de Jesus, se Deus quiser, o Senhor traz ela aqui para... Sim, com certeza. Hoje ela não pôde estar, porque está na escola, mas se Deus quiser, assim, Deus vai preparar uma oportunidade. Queridos, esse é o programa Bíblia e Conteúdo. Para você que chegou agora, para você que chegou agora, para você que chegou agora, esse é, e para você que está desde antes também, esse é o programa Bíblia e Conteúdo. Nós estamos na segunda edição. Nós vamos falar já sobre o Tesouro Escondido. E vou pedir para você se inscrever no nosso canal lá, tá? O nosso canal está nesse Pastor Juraci Alves assumiu. Pastor Juraci Alves, tá bem aqui assim? Vai aparecer aí. Pastor Juraci Alves, você entra lá, se inscreve no nosso canal e você tem acesso a todos os programas que nós vamos estar falando nos assuntos aqui. Então, os assuntos que nós vamos estar falando no programa vai estar tudo no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal, aperta, você que está vendo pelo YouTube, aperta esse joinha aí que existe aí. Tem uma palavra que diz, acho que é like, eu acho, né? Eu não sou muito, né? Acho que é dar um like, é isso? Dá um like lá. Dá um like, dá um like, então. Tá bom? E tem também um sininho do lado aí. Você dá um toque nesse sininho e se inscreve, aperta o joinha lá que dá um like, tá? E aperta o sininho aí para poder receber aí alerta sobre os vídeos que nós vamos estar postando toda semana, tá bom? Então, qual texto que está escrito que nós vamos falar aqui? O texto está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 13 e o verso é o de número 44. Antes de tudo, quero dizer que o Senhor é uma grande inspiração para o nosso ministério. Oh, querido, é bondade vida, sua, não é não. E é uma alegria poder estar contigo aqui nessa tarde maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim poder te receber e te servir também, tá bom? Deus abençoe. Privilégio para mim, tá bom? Sim. O texto diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que um homem achou e, tendo encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Texto lindo. Texto muito bonito. Então, queridos, Deus abençoe vocês, tá? Ari Walter Silva Pacheco, Alice Maria, Thaís Aparecida da Costa, Lucinete Rodrigues, Flávia Baques, Maria Aparecida Siqueira, Adriana Zeidan, que nós já falamos aqui antes. Deus abençoe vocês. Vocês podem ir compartilhando também a nossa programação. Então tá, vamos lá. O tesouro. Tá. Então, o tesouro não é... O tesouro, então, não é o quê? É um quem. É um quem. Então é muito importante isso aqui, gente, presta atenção isso aqui, escuta, olha para cá, ó, é assim, ó, tesouro não é o que,
Não. É o quem. É o quem. Por diversas vezes eu Sim. ouvi muita gente ministrando a respeito deste texto, colocando o tesouro como a salvação, colocando o tesouro como os dons espirituais. Sim. E lendo a palavra de Deus, eu percebi que esse tesouro não é o que, mas é O quem. o quem. Você sabe que é muito interessante saber que Deus não está muito interessado no que. Ele está interessado no quem. Aliás, quando ele pergunta lá no livro do profeta Isaías, ele não pergunta o que, ele pergunta quem. Quem? Né? Ele procura o quem. Não é? Sim. E até mesmo, se nós olharmos para a Bíblia, os quês lá de Abraão, lá na história de Abraão, quando ele foi levar o seu filho Isaque para o Monte Moriá, exatamente. tinha O quê? o quê? Mas o Isaac sentiu falta do quem? Do quem? Porque o quem é mais importante do que O quê? o que. Então, esse texto aqui, nós sabemos muito bem que Jesus, ele, por diversas vezes, ele falou por intermédio de parábolas. Sim. E eu vou deixar essa deixa para o senhor, porque um dia eu escutei o senhor falando acerca de parábolas, que Jesus, ele revelava só para os íntimos a interpretação da parábola. Eu acho que eu escutei o senhor dizendo. Sim, Jesus sempre se comunicou com parábolas. Ele se utilizava, né, de Sim. coisas. Ele veio comunicar verdades espirituais a pessoas físicas. Sim. Né? Veio comunicar verdades espirituais às pessoas físicas. Logo, ele vai se utilizar de coisas a que as pessoas físicas estão familiarizadas para poder comparar e comunicar as coisas espirituais. Então, ele vai usar parábolas, e a parábola, ela tinha nela, Deus, o Senhor Jesus tinha duas intenções: revelar. A parábola facilitava o entendimento para quem ele queria que entendesse, e dificultava o entendimento para quem ele não queria que entendesse. Isso está escrito em Mateus 13. Sim. Então o senhor está querendo dizer que a parábola para os mais íntimos era bem explicada. Era bem explicada. Meu amigo pastor Nicodemos Alves. É gente boa porque é Alves, tá bom? Você conhece o pastor Nicodemos Claro, Alves? claro. Você vê o programa dele? Sim, assisto sempre. Deus abençoe Hoje sua o vida, programa, pastor. toda quinta-feira, a partir da das 11 da manhã, horas. tem aqui o programa do pastor Nicodemos Alves, que é o nosso amigo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Ferreira Jardim Mitsutani. Deus abençoe, querido. Obrigado por estar aí, nos ajudando. Ele anunciou o nosso programa aqui. Eu vi, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A benção é grande. Sim. Então, o tesouro não é o que é. O quem? Tá. E quando é, então, que esse tesouro Observando ficou algumas, escondido? observando alguns textos da Sagrada Escritura, nós vamos observar que, primeiro, o que é tesouro? Tesouro Sim. é tudo que tem valor. Sim. O salmista, ele vai dizer que nós somos como ouro nas mãos do ourive. Sim. Ouro já é algo, uma pedra de muito Sim. valor. Sim. Porém, em Malaquias capítulo 3, verso 17, o próprio Deus vai olhar para o seu próprio povo e vai dizer para ele assim: este povo é para mim o meu tesouro. Sim. Então, entendendo dentro desse contexto que quem é o tesouro somos nós. Somos nós. Somos nós. Nós somos o tesouro de Deus. Sim. Porém, dentro desse texto, dentro desta parábola, nós vamos observar que esse tesouro ele estava escondido. Sim. E temos que descobrir. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Escondido. Aonde é que esse tesouro estava escondido? Quem escondeu? Quem escondeu ele? Tá. E Então vamos caminhar nessa direção. Presta atenção. Ó. Os textos que o pastor está citando aqui
Talvez você, volta, ó, você pode depois entrar no nosso canal, tá? Pastor Juraci Alves, se inscreva lá e você vai ter essa programação aqui na íntegra, tá? No nosso canal. Aí você pode clicar no Isso. um like, não pause. Pausar para você, a hora que ele falar o texto, aí você pausa lá. Isso. E agora não dá para você fazer isso, mas lá vai dar. Aí você marca e alguém pode pregar essa mensagem por aí? Eu aprendi com um grande mestre que todos nós somos copiadores de mensagem, porque quem pregou primeiro foi Jesus. Foi. Então, se Jesus Ele autorizou, quem sou eu? Eu prego as mensagens de Jesus. Meu Deus do céu, eu prego a sua mensagem direto, pastor. Então, observando, então nós vamos ter que entender aqui, então, quem é que escondeu esse tesouro. A Bíblia diz que assim que Deus forma o homem, ele coloca o homem dentro de um jardim e dá ordens a ele, dizendo que de todas as árvores ele poderia comer, mas aquela que estava no meio não podia comer, porque se comesse certamente iria morrer. E é interessante então que esse tesouro não foi feito através do haja, mas foi Deus agindo, façamos o homem. Então ele está falando do tesouro. Sim. Quer dizer, façamos, aqui é o fator ação. Deus agiu e vai fazer esse tesouro, formar esse tesouro que é o ser humano. E é tão rico que a própria Bíblia vai dizer que nós somos a sua imagem e também sua semelhança. Né, a sua criação. E nós sabemos que tudo que o diabo gostaria de ser era semelhante a Deus, e Deus não deu esse direito a ele. Sim. Isaías 14:14 diz que ele disse desse jeito, Satanás, Lúcifer disse, eu subirei acima dele e serei semelhante ao Altíssimo. Deus não deu esse direito a ele. Sim. Mas Deus nos deu esse iniciativa de Deus, façamos o homem. Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. É só para ressaltar, Deus fez esse tesouro, as pessoas às vezes, quando eu falo isso, pastor, eu quero que o senhor repita isso. Então eu vou falar aqui e vou deixar isso gravado no nosso programa, e você pode ouvir quantas vezes você quiser. Deus fez esse homem espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Fez com 11 atributos. 11 atributos. 3 no espírito, 3 na alma, 5 no corpo. 3 no espírito, 3 na alma e 5 no corpo. Os 3 no espírito, fé, esperança e amor. Por isso permanecem. Na alma, o intelecto, a vontade e o sentimento. No corpo, tato, olfato, paladar, visão e audição. Colocou entre a alma e o espírito, na divisa, o coração. E colocou também entre o corpo e a alma a mente. De maneira que uma pessoa transformada por Deus, ela vai ter o seu espírito, nasceu de novo, né? O seu espírito nasce de novo, o seu coração é o coração novo, derramado ali o amor de Deus, escrito a carta, a sua alma regenerada, sua mente transformada, e por fim, o seu corpo será imortalizado e revestido da incorruptibilidade. Esse é o processo do caminhar. Então Deus fez esse tesouro e colocou ali no Éden. Deus fez esse tesouro, colocou dentro do Éden, porém, um belo dia, o Satanás, né, a serpente, induziu tanto Eva quanto Adão a comer daquele fruto, e nós sabemos, isso aqui não tem necessidade de explicação muito, todos nós sabemos que através disso o pecado entrou, né, Sim. no homem, no primeiro Sim. Adão. Sim.
E a Bíblia diz que o pecado nos afastou de Deus. Isto é o que a Bíblia diz. Então, só que um dia Deus, a Bíblia fala que um dia Deus, como todos os outros dias, vinha falar com a sua criação perfeita. E a sua criação perfeita não estava no local aonde ele tinha o costume de encontrá-lo. E a Bíblia fala: aonde é que tu estás, Adão? Adão, então, ele vai apresentar-se diante de Deus, e Deus vai dizer a ele: por que tu estás escondido? Quer dizer, então agora nós temos o tesouro escondido. Tesouro escondido. Então, vamos dizer, o tesouro é o homem. Aí, agora nós temos esse tesouro escondido. Que quem escondeu foi o pecado. E quem escondeu foi o pecado. E o pecado, pastor, é tão grave, mas é tão grave que Gênesis 6,6 diz que por causa do pecado Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade as pessoas sempre me perguntam: peraí, pastor, se Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas não existe outro texto que Deus diz que Deus não é homem para que se arrependa? Números 23:19. Né? Como que ele se arrepende? É questão de tradução. Na verdade, o mais correto nesse texto é: Deus se entristeceu. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Por causa do pecado. Do pecado. É. O pecado, a Bíblia fala que trouxe a ira de Deus sobre a face da terra. Sim. A Bíblia fala que o pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. E por causa dos pecados, as nossas orações não são ouvidas. Você sabe que Deus não tem problema com o pecado. Aí as pessoas se assustam com isso. Entendeu? Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Somos nós. Né? Porque o pecado não separa Deus do homem. Separa o homem de Deus. É o homem de Deus. Né? E de maneira que Deus não tem tanto problema com o pecado, porque ele já antecipadamente tinha solução. Sim. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, havia possibilidade desse tesouro que ele fez, que ele construiu, havia possibilidade desse tesouro pecar por causa do livre-arbítrio. Uhum. Então ele já provê a solução antes que o problema aconteça. Então o homem tem problema com o pecado, mas Deus não tem. Por quê? Porque no momento em que esse homem se arrepende, passou de ti o teu pecado. Jesus, ele perdoa o pecado. Não é? E quando este pecado escondeu o homem, só tinha uma maneira. Sim. Deste tesouro ser encontrado. Que foi através de Cristo. Tá, então você tá prestando atenção? Então, olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Um tesouro escondido. Então, o tesouro é o homem. O pecado escondeu o tesouro. Deus desce procurar o tesouro. Procurar o tesouro. Uhum. E algumas pessoas perguntam, né? Mas Deus com todos os teus atributos, né? O onisciente, onipresente, precisa procurar. E o texto é claro, né? Que em Salmos 89:20 diz que Deus procurou a Davi. Procurou e disse: achei. Achei. E depois que ele achou, ungiu ele. Uhum. Mas se Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que Deus tem a necessidade de procurar, pastor? Por que Deus tem necessidade de procurar, pastor Márcio? Deus, ele, quando ele procura, ele encontra, né? Só que o texto é claro, pastor, que Sim. A Bíblia é clara em dizer que aonde é que Davi estava quando Deus o encontrou. Salmo 78 vai dizer que Davi estava atrás das malhadas ovelhas de seu pai, com a harpa na mão, dedilhando seus dedos. Deus procura e Deus encontra, mas ele só procura pessoas que são adoradores. São adoradores, por isso que João capítulo 4 vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores.
que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe que quando Deus fez esse tesouro, falando nisso, quando Deus fez esse tesouro, Deus fez esse tesouro adorador. Tá? De qualquer maneira, não existe ninguém na terra que não seja adorador. Oh, que susto, pastor, como assim? Não existe, porque Deus fez o homem adorador. Sim. De maneira que, se este homem não adora a Deus, ele adora alguém, alguma coisa ou a si mesmo. Por causa da necessidade que se tem. Porque Deus fez esse homem com uma necessidade de adorar. Agora, quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o verdadeiro Deus. Esses se tornam verdadeiros adoradores, porque eles adoram o verdadeiro Deus. Né? E Deus procura e Ele encontra. Por mais que nós estávamos encobertos pelo pecado, escondidos por causa do pecado, de Deus não tem como se esconder. Sim. Não tem. E por mais que nós encontramos diversos textos na Bíblia que nos mostra que o pecado nos afastou de Deus, que o pecado até mesmo nos causou um salário, o apóstolo Paulo, ele muito fala a esse respeito. Ele vai dizer em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia vai dizer em Romanos 7:19, que o apóstolo Paulo vai dizer, maldito homem, que quando eu tento fazer o bem, o mal eu já fiz, quando eu tento fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Verso 24, ele vai dizer, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só que, no entanto, João, lá, o evangelista João, na sua primeira carta, vai dizer, no capítulo 3, verso 8, que aquele que comete pecado é filho do diabo. Porém, o resultado de tudo isso aqui não é o pecado. O resultado de tudo isso teve um antídoto, pastor. Sim, sim. Teve um antídoto. Sim. Por mais que o pecado nos cobriu, Jesus, ele veio e nos trouxe. Eu vou falar algo aqui. Que algumas pessoas não têm coragem de falar. Mas isso é real. Você sabe que Satanás introduziu o pecado no Éden através da serpente? Introduziu ao homem, tentando afastar, e o fez. Afastou o homem de Deus. Certo? Afastou o homem de Deus. Mas Deus se utiliza desse contexto como uma oportunidade. De vir até o homem de maneira física. Por quê? Porque no Éden, veja se não é isso. Porque no Éden, quando Deus vem ao homem, ele não vem de maneira física. Ele não vinha de maneira física. Porque nunca ninguém viu Deus. E se a Bíblia diz que nunca ninguém, é absolutamente ninguém, nem Adão. Sim. Né? Então como que Deus descia ali no Éden para falar com Adão? De maneira espiritual. Né? Até porque quando Deus fez esse tesouro, esse homem, eu acho que falei isso várias vezes em lugares, que esse tesouro, esse homem também é uma casa, e Deus fez essa casa com uma porta de entrada para ele, que é o Espírito. Então ele descia e ele falava com o homem dentro da casa. Ele não precisava falar falava no íntimo do ser humano. Por quê? Porque a porta estava aberta. Quando o homem peca, agora se ouve a voz de Deus no jardim. Antes não. Por quê? Porque agora Deus está do lado de fora. Então, se ouviu a voz de Deus no jardim, Adão, entende? Então Deus descia lá falar com o homem, mas não de maneira física. Depois do pecado,
Deus se utiliza do contexto e ele vem mais perto do homem ainda. Por quê? Porque Deus se manifesta agora fisicamente. E o verbo se fez carne. Agora eu pergunto para você, se não tivesse acontecido o pecado, João 1:1, existia? Não existiria. Então o que Deus faz? Deus transforma todo mal em bem. Então hoje, aquilo que Satanás tentou usar para afastar o homem de Deus, trouxe Deus para o homem. E através de Deus para o homem, houve a reconciliação. Exatamente. E se Deus não viesse ao homem, não teria essa reconciliação. Se Deus não vê, como? Porque o homem não poderia, aliás, o homem não poderia voltar mais ao contexto do Éden. Sim, até porque, se nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que desde então, após o pecado, o homem tentou de alguma forma, de alguma maneira, até mesmo Deus introduzia maneiras para que o homem pudesse, de alguma forma, se aproximar um pouco mais dele, mas nunca teve uma plena. Não. Nunca teve uma plena de maneira reconciliação entre o homem e Deus. Mas Deus, se materializando em homem, trouxe essa plena porque, reconciliação. As alianças, era bem assim, as alianças que o homem estava no Antigo Testamento fazendo com Deus, os homens quebravam. Uhum. Os homens na terra quebravam. Deus nunca quebrou nenhuma aliança. Então Deus não é o elo fraco da aliança. Não. O elo fraco da aliança é o homem. É o homem. É o homem. Desde o Éden. Sim. A aliança adâmica foi quebrada. Entendeu? Então, ele quebrou essa aliança. Então, se o homem vai quebrando a aliança, então Deus faz o quê? Deus sai do céu, se faz homem e segura a aliança aqui embaixo e lá em cima. E era como eu quero ver você quebrar essa agora. Entendeu? Aliança. Por isso agora se chama essa aliança eterna. Essa aliança é inquebrável. Inquebrável. Por quê? Porque foi ele que veio e se fez homem aqui, na parte de baixo, e eu sou a nova aliança. Ou seja, no meu sangue. Então é claro, pastor, que nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós erramos o alvo. Isso nós temos a plena ciência que nós pecamos, nós erramos. Porém, quando Deus ele se materializa e como verbo de Deus aqui, nós vamos observar que Romanos capítulo 5, verso de número 20, Paulo vai dizer que por causa da lei o pecado ele abunda, mas através de Jesus a graça superou. Ou seja, então não adianta, por mais que o diabo venha tentar nos acusar, por mais que o diabo venha dizer, olha, cometeu, você está fora, por mais que o diabo, olha, você errou o alvo, então você não tem mais direito do reino, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Cristo, quando nós confessamos Cristo como Salvador, quando nós aceitamos Ele como Senhor absoluto da nossa vida, Ele nos redimiu de todo o nosso pecado. E não tem como o diabo vir nos acusar daquilo que nós cometemos. Por isso que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Meu amigo pastor Abraão Ramalho está dizendo, o homem perfeito, o Cristo, e o elo que não se quebra. Glória a Deus. Esse elo jamais se quebrará. Por isso não necessita mais de nenhum sangue ser derramado. Não resta mais sacrifício, porque Deus dele é o perfeito. Ele de fato, ele reconciliou absolutamente o homem com Deus. Eu vou estar fazendo um programa aqui para falar dentro dessa frase aqui. Eu vou estar falando junto com alguém algo muito forte que as pessoas não têm coragem de falar, mas presta atenção. Como Deus vê. Como Deus vê. Nós somos pessoas ruins e temos dificuldade
de aceitar que Deus é tão bom. Então a gente quer deixar Deus ruim. A gente quer que Deus condena quem a gente condena. A gente quer que Deus mande para o inferno quem nós mandaríamos. Sabia? A gente vira, sabe o que? Porteiro do céu. Tem muita gente que virou porteiro do céu. Ele acha que ele vai colocar no céu quem ele achar, queridão. Não é assim. Jesus veio morrer, derramou seu sangue, pagou, entendeu? Por quê? Você acha que ele veio fazer isso porque para pessoas boazinhas? Não. Eu vou estar falando sobre isso um dia aqui, de maneira que a frase que eu vou usar é exatamente essa que eu já coloquei lá na página do meu Facebook. O seguinte, ó. Você seria o que pensa que eu devo ser se vivesse no mesmo contexto que eu vivo? Então, nós vamos ver este assunto nos próximos programas aí. Eu tenho certeza que vai virar tudo aí. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, né, pastor? Não é não? Será que eu não faria isso. Será que o senhor mandou? Eu não faria que nem Jesus. Eu ia colocar um ladrão no paraíso. Imagina, vai que ele rouba os outros lá. Entendeu? Então, presta atenção. Imagina, Deus vai mostrar pro Jacó. O Jacó roubou o irmão dele, você entendeu? O Jacó roubou o irmão dele, tá fugindo e tá todo atrapalhado. Aí lá no lugar chamado Luz, Deus mostra para ele o céu aberto e uma escada e os anjos. Eu não mostraria. Eu também. Eu também não reconciliaria Onésimo não, pastor. Não, eu imagino. Não, também não. Não, os caras são muito maus, gente. Não, o camarada roubou, pastor. Ó, presta atenção. Ó, escuta que eu vou falar uma coisa para você. E ó, você aí, se eu fosse Deus, não salvaria nem você. Nossa, isso é forte, hein? Mas ainda bem que eu não sou. E ainda bem que você não é. Porque também você não me salvaria. Nós não fomos comprados com sangue humano. Entendeu? Essa foi forte. Então, tá, mas aí é o seguinte, o tesouro foi escondido. O pecado escondeu o tesouro. Certo. Aí Jesus veio e nos encontrou. Pronto, Jesus nos encontra. Então não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Entendeu? Então ele que encontrou. Não é a gente que procurou ele. Não. É ele que nos procurou para a reconciliação. Aliás, a gente sempre usa a expressão, eu aceitei Jesus. Na verdade, gente, é Jesus que aceitou a gente. É que eu não tenho por que não aceitar Jesus. Entendeu? Ele nunca falou mal de mim, nunca olhou feio para mim, nunca ficou devendo para mim. Entendeu? Ele é perfeito. Por que eu não o aceitaria? Agora o problema é ele me aceitar com todos os meus defeitos. Então a questão aqui não é eu aceitar Jesus, a questão é Jesus me aceitar. Uma coisa é eu entrar dentro do templo, outra coisa é Cristo entrar dentro do templo. Exatamente, entendeu? Porque ele tem milhões de motivos para não estar em mim, mas eu não tenho nenhum motivo para não estar nele. Então não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Glória a Deus. Né? Deus é bom. Aí, então ele vem e encontra a gente. Ele encontra. Mas o texto, pastor, é uma coisa que é muito interessante, que desse texto fala que depois que ele encontra o tesouro, ele esconde de novo, pastor. Eita, que ele vai esconder de novo. Olha, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou, que um homem, né, achou e escondeu. Primeiro ele achou, e agora ele escondeu. Espera aí. Ele escondeu onde? Por quê? De quem? Primeiro nós temos que saber de quem. Primeiro a gente tem que saber de quem. Tem que saber de quem. Pedro vai dizer que esse tesouro estava sofrendo alguns riscos de ser encontrado por mais alguém. Tá, eu achei interessante que o tesouro é um quem, né? Que foi escondido pelo pecado, mas teve um quem que achou, que encontrou, achou e escondeu esse quem de um outro quem. De um outro quem. E quem é esse quem? Pedro vai dizer assim: e o vosso adversário,
anda ao vosso derredor à procura Eita. de quem possa tragar. Então ele está procurando também. Está procurando. Ele escondeu lá, aí Jesus já achou. Agora, isso aqui é interessante. Escuta só. Manda. Se o diabo esconder, Jesus acha. É, Mas se Jesus esconder, não tem como achar. aí o diabo não acha. Não tem como achar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, pastor, eu gosto muito de Paulo, eu gosto muito da história de Paulo, da vida de Paulo. Paulo vai dizer que ele foi escondido atrás da cruz de Cristo. Uhum. Como que o diabo vai conseguir chegar atrás da cruz de Cristo? Né? Não tem. Não tem. E Salmos 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Peraí. Quer dizer que então ele não escondeu a gente lá só. Não. Ele colocou a gente para morar Orar. no esconderijo. Quer dizer, você não está escondido temporariamente até que a tempestade passe, até que o inimigo... Não, você habita. Habita. É Nós diferente. temos uma morada. Quer dizer, nós moramos no esconderijo. Eu acho interessante, é o seguinte. Você sabia que até esse homem aqui, que achou o tesouro escondido, estava escondido? Entende? João 1,18 vai dizer que ninguém nunca viu Deus. Por quê? Porque estava escondido. E onde ele estava escondido? Ele estava escondido nesse homem. E esse homem estava escondido nele. Então Moisés queria achar Deus. Falou, eu quero que o Senhor se mostre, fica escondido só. Eu queria que o Senhor se revelasse. E aqui ele falou, ninguém pode me ver, Moisés. E continuar vivo. Por quê? Porque ele se revelaria, lembra? O pecado afastou o homem de Deus, mas Deus se utilizou do contexto para vir até o homem, através de Jesus. Mas esse homem, essa imagem, esse Cristo, estava escondido em Deus, e nunca ninguém viu, nem no céu. Há quem pense que os anjos, que os querubins, que os serafins, que os potestades, as hostes, os dominadores, os príncipes, no céu viam Jesus. Não. Por quê? Estava escondido. Porque estava escondido. Eu quero ver quem é que vê. Quem está escondido? Quem está escondido nele. Não dá. Entendeu? Aí nós tivemos o privilégio o quê? Primeiro, nós tivemos o privilégio de Deus se mostrar na terra primeiro, antes de se mostrar no céu. Que privilégio. Aí o Cristo que estava escondido, ele aparece para fazer a gente aparecer? Exatamente. Ele se mostra para poder achar quem estava escondido. Aí depois que faz a gente aparecer, ele fala assim, agora eu vou esconder vocês. Vou esconder. E ninguém vai conseguir achar vocês. E isso é tão verdade que a Bíblia fala que o diabo está até hoje procurando o corpo de Moisés. Né? Tá igual um doido. Cadê ele? Até agora não achou. Esse é meu programa aqui, então eu posso falar. Tem gente que não acredita, mas você sabia que Moisés ressuscitou? Um outro dia a gente fala disso. Está na Bíblia, é só ler. Olha aí. Se eu fosse você, não perdia não. Até eu quero saber dessa. Mas aí você vai dizer assim, peraí, mas Jesus não é a primícia dos que dormem, a primícia dos ressurretos? Sempre foi. Mas ele ressuscitou ou ressurgiu? Quem? Moisés. Do jeito que você quiser. Então, presta atenção. Escuta o que eu vou falar para vocês. Escuta o que eu vou falar para você. Em João capítulo 11, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição, ele já tinha morrido e ressuscitado? Não. Então ele não podia dizer, eu sou a ressurreição. Como assim? Se Cristo fosse a ressurreição só porque ele ressuscitou, então ele não poderia dizer, no capítulo 11, dizer, eu sou. Ele teria que dizer, eu serei. Sim.
Mas o Evangelho de João, ele sempre se apresentou como eu sou. Eu sou. Na verdade, ele sempre é. Deus, eu sempre digo para as pessoas que Deus não tem, Deus é. Tá? Quem tem somos nós, e só temos porque quem é nos deu. E esse eu sou, ele aparenta desde o Antigo Testamento. Oxe, ele fala para Moisés, eu sou reticência. Eu sou o que você quer que eu seja para você. Entendeu? Então ele disse, eu sou a ressurreição. Ou seja, quando ele disse eu sou, ele está dizendo o seguinte, eu nunca deixei de ser. Em Gênesis eu sou a ressurreição. Em Êxodo eu sou a ressurreição. Em Levítico eu sou a ressurreição. No Pentateuco eu sou a ressurreição. Nos profetas eu sou a ressurreição. Nos livros poéticos eu sou a ressurreição. Nos livros históricos eu sempre sou a ressurreição. Então entra naquilo que o senhor estava falando um pouco antes, a respeito do cordeiro que morreu antes. Morreu antes da fundação do mundo. Então, vamos continuar aqui, senão eles vão querer que a gente fale sobre isso. Não, mas a gente vai falar aqui sobre a ressurreição de Moisés. Tá? Então tá. Aí ele nos encontrou e escondeu de novo. Escondeu em Deus. Em Deus. Aliás, esse salmo é de Moisés. Uhum. Salmos 91 é Salmos de Moisés. Salmo de Moisés. Existem segredos maravilhosíssimos ali no Salmo de número 91, quando Moisés canta o Salmo 91. Aliás, ali está um dos segredos que provam que Moisés ressurgiu, ou ressuscitou. Gente, fica atenta. Esse programa eu não vou perder, não. Tá? Então, vai lá. Quem mais? Explica para nós aí mais aí. Então, descobrindo que nós somos o tesouro, descobrindo que nós tínhamos sido escondidos pelo pecado, descobrimos agora que então Cristo nos encontrou, Cristo nos achou. Após Cristo nos achar, Ele nos esconde em Deus. Ele nos esconde. Ele nos esconde e quero ver, como o Senhor disse, quero ver o diabo encontrar aquele que Cristo esconde. É impossível alguém encontrar aquele quem Deus, Jesus, escondeu. Você sabe que ele escondeu Moisés por 3 meses, não foi, Joquebede? A Joquebede não tinha habilidade o suficiente. Você sabe que 3 meses é o tempo que o menino chora mais por causa das cólicas. É verdade, eu sei, eu tenho 2. Entendeu? Então os 3 meses é o tempo que o menino abre o goelão mesmo e chora para valer. Então como que os soldados não iam... Tinha que tampar... Gente, quem escondeu foi Deus. Eu falou, vou esconder ele por 3 meses, então ninguém vai achar. Só que quando Deus quer mostrar também, ele mostra para valer. Ele mostra tanto que ele coloca lá no palácio. Então quando Deus quer mostrar, quando Deus quer esconder, ninguém acha. Mas quando Deus quer mostrar, até quem não quer ver, tem que ver. Nós olhamos também para a vida de Elias, né? Uhum. Se Deus não tivesse escondido Elias, Acabe tinha encontrado ele muito fácil. E teria acabado com a vida Mas dele. só que chegou a hora, agora se mostra. E quando Deus mandou apresentar-se... Entendeu? Se mostra que eu vou mandar um sinal no céu. Vai ter chuva. Entendeu? Pronto. Então, pastor, quando Deus esconde, como falam por aí, está escondido. Está escondido. Pronto, não. Tem muita gente boa aí, pastor, mandando mensagem para o senhor. Deus abençoe a irmã Fátima Rodrigues, Deus abençoe a Lene Ferreira, Sônia de Souza, Maria Goretti, Deus abençoe Flávia Beck. Nós estamos orando daqui a pouco por vocês, tá bom? A bênção de Deus seja sempre na história e na vida de todos vocês. Bom, vamos concluir então? Sim. Então Jesus encontrou, escondeu de novo, escondeu em Deus e agora ninguém consegue achar. E qual que é? E aí para finalizar? O texto vai dizer que assim que ele esconde, ele vai vender tudo. Tudo que ele tem, que ele possui, para comprar não o tesouro que ele escondeu, mas para comprar o campo onde ele escondeu o tesouro. Sim. Esse é um dos fatores que eu mais glorifico a Deus, pelo fato de eu saber o tamanho do valor que Cristo deu pelo seu tesouro. Porque não tem necessidade alguma de eu vender tudo que eu possuo para comprar algo que não tem valor. É verdade. Eu só vendo tudo para adquirir mais dinheiro, para adquirir. O Abraão está dizendo que Deus escondeu José, escondeu Elias e vai esconder seu povo fisicamente no dia do arrebatamento. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei
na hora da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Sim, continua, querido. Então, quando alguém vai querer mais, possuir mais ou adquirir mais de dinheiro para poder comprar uma outra coisa, está salientando, dizendo: olha, isso que eu vou comprar é de grande valor para mim, isso que eu vou comprar tem um preço que é muito alto. E nós sabemos que Cristo, o valor que ele pagou pelo seu próprio tesouro, foi um preço incalculável. E o interessante é que ele não comprou apenas o tesouro, mas ele comprou todo o campo. Todo o campo. Por quê, pastor? Isso é nítido. Se eu encontro alguma coisa aqui, eu posso encontrar mais. Eu posso encontrar mais. Por exemplo, que diga as Minas Gerais, né? A fonte os mineiros, Deus abençoe meus irmãos mineiros. Os irmãos mineiros gostam de queijo. Então, o tesouro tem que estar escondido, Abraão está dizendo ali. Então, agora para nós finalizarmos, presta atenção nisso, ó. O tesouro tem que estar escondido, sim, mas escondido em Deus, né? Sim. Depois de achado por Ele. Sim. Não escondido atrás do pecado, mas atrás da cruz. Temos que estar atrás da cruz. Sim. Porque a cruz, ela que, quando a gente olha para a cruz, é ela que nos direciona a Cristo, é ela que nos direciona ao sacrifício que ele fez por nós. Quando nós nos escondemos atrás da cruz, praticamente estamos dizendo: aqui estou bem guardado, estou bem protegido, porque aqui eu sei qual foi o tamanho do valor, do preço que ele pagou pelo campo e pelo tesouro. Quer dizer, o tesouro e o campo aliás, o tesouro é dele duas vezes, né? Primeiro que ele fez, segundo que ele comprou. Meu amigo querido, muito obrigado pela vossa valiosa cooperação. Foi esclarecedor, para valer mesmo. E nós queremos agradecer de coração. Obrigado por ter aceitado vir aqui, tá? Se você quer mandar aí um abraço para alguém, uma alô. Gratidão é toda minha, pastor. Eu aprendi foi mais. Eu também. Pode ter certeza que essa mensagem vai ficar melhor ainda. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu quero agradecer ao Senhor ricamente mesmo, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. E como falei ao princípio, sou um admirador do teu ministério e eu sempre entro lá e aprendo um pouquinho mais para poder aí não falar besteira em púlpito, que é muito bom isso. Que Deus abençoe muito. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que é a minha companheira, pastor. Eu tenho algo para falar, pastor, que eu sempre digo que eu não ando sem minha esposa. Sim. Eu não ando sem minha esposa, dificilmente vão me encontrar sem a minha esposa, sem minha família. Até porque eu aprendi assim. E outra coisa, é ela que dirige, pastor. Então, ela que dirige. É ela que dirige. Então eu não dirijo, quem dirige é ela. Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Posso apresentar o CD dela, pastor? Claro que pode. Daqui. Pode sim. Esse aqui é o CD dela. Joia Preciosa. É um CD abençoado com 8 faixas. Lindíssima, que certamente vai abençoar a tua vida e teu ministério. Muito obrigado a todos. Deus abençoe, pastor. Amém, eu que agradeço. E eu vou lhe pedir mais uma vez que você entre lá no nosso canal, tá? Pastor Juraci Alves, se inscreva no nosso canal, aperte o joinha lá, ou seja, dá um like. Eu não sei falar muito essas palavras em inglês. É em inglês isso aí? Eu acho que é. A minha esposa está balançando. Então. É o like, tá? E o sininho do lado aí, o plim plim, dá um plim plim aí. Aí você vai receber também um alerta lá quando a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Esse vídeo nós vamos estar editando bonitinho e vamos colocar já por esses dias, a gente coloca já no nosso canal. Queridos, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Na próxima quinta-feira vai estar comigo aqui meu amigo pastor André Bueno, muito top. Nós vamos estar aqui conversando sobre assuntos maravilhosos, ou um assunto maravilhoso com ele também, tá bom?
Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até quinta-feira que vem. Aliás, ora pelo povo aí. Vamos orar. Tá esperando. Vamos orar sim. Antes, qual é o Instagram da Eduarda? Eduarda Amorim Oficial. Segue lá. Eduarda Amorim Oficial, entra no Instagram, siga. Isso, siga. Siga meus bons. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, uma vez mais somos gratos ao Senhor por esta oportunidade rica de estarmos na sua presença, falando das coisas do céu. Deus, neste momento eu quero apresentar a todos os irmãos, ouvintes, telespectadores, ó Pai amado, deste grande programa, que, meu Deus amado, tiraram este tempinho para poder aprender um pouco mais da sua palavra e, meu Deus amado, na oportunidade está necessitado de bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Pai, eu quero abençoá-los pelo poder que há no Teu nome, pois nós sabemos que no Teu nome há poder. Deus, visite a cada lar, visite a cada vida, que esta programação entre em hospitais, que essa programação entre, Senhor Deus amado, em lugares, ó Pai amado, onde exista morte para que possa existir vida, Senhor. Deus, nós oramos acreditando na bênção e na vitória de cada um para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até terça-feira que vem com o programa ABF Missão, ao meio-dia, e com este Bíblia e Conteúdo, quinta-feira próxima às 15 horas. Obrigado, Deus abençoe.